Crítica dos materiais didáticos. Conteúdos do tema pluralidade cultural estiveram presentes na escola de maneira frequente, porém colaborando na disseminação de preconceitos, mais que esclarecendo. Nesse sentido, materiais didáticos desempenharam um papel crucial, tanto por veicularem explicitamente noções erradas, quanto de maneira velada e implícita, por exemplo, em ilustrações que insistiram em passar estereótipos que aprisionavam grupos étnicos a certos papéis sociais. Um exemplo de divulgação de erro refere-se à noção de que existiria uma organização social única e comum a todos os índios, o que se veiculou por meio da escola e dos livros didáticos por muito tempo. Da mesma forma, não se pode aceitar a difusão da escravidão como fato que se vincula exclusivamente aos povos africanos, de imagens de negros apenas como escravos ou no desempenho de papéis sociais sem prestígio. É importante lembrar que o reconhecimento e a valorização de todo o trabalho é papel da escola em seu cotidiano, veiculando a consciência de que toda profissão é importante. É tarefa de todo professor e da equipe da escola estarem atentos, operando críticas sobre materiais didáticos, dando atenção ao modo como é tratada a noção da diversidade, que deve trazer sempre uma base de respeito às qualidades de cada ser humano. Tal crítica deve incluir decididamente o repúdio a materiais que tragam erros, preconceitos, difusão de atitudes discriminatórias, assim como a discussão de materiais que sejam eventualmente trazidos pela criança para a situação de sala de aula e contenham incorreções. Intercâmbio. Um caminho para compreender que a realidade social é formada por grupos muito diferentes entre si pode ser o intercâmbio com outras crianças e adolescentes. Conhecer o universo infantil tal como se apresenta, complexo e diversificado, a partir de relatos das próprias crianças, poderá ser a porta de entrada para que o aluno tome consciência da pluralidade cultural, valorizando, ao mesmo tempo, o que há de universal na dignidade do ser humano e o que ele pode compreender pelo universal de ser criança. Da mesma forma, o intercâmbio com instituições, organizações não governamentais, órgãos de imprensa escrita, falada, televisionada, propiciará ao aluno o contato direto com grupos distintos do seu ou daqueles com os quais convive diretamente em sua região. É importante que o sujeito, acerca de quem se fala, possa contribuir na construção dos conhecimentos referentes à pluralidade cultural e sua voz se faça ouvir. Oferecer meios para que exista um rico intercâmbio entre diferentes escolas e localidades é um aspecto central nesse trabalho, pois propicia que a criança seja agente e produtora de informações acerca de si, sua organização sociofamiliar, seu meio ambiente, a organização sociopolítica da localidade onde mora, do grupo étnico-cultural ao qual pertence. A possibilidade de colocar-se deve-se dar na própria sala de aula, partilhar ocasiões de intercâmbio com os colegas, ter iniciativa de trazer objetos ou depoimentos gravados que possam ilustrar um conteúdo estudado ou iniciar uma proposta de atividade, são exemplos de como se processa a aprendizagem de um intercâmbio intencional. A prática de diferentes formas de intercâmbio é aprendizado de cidadania, na medida em que desenvolve a capacidade de comunicar-se, emitir opiniões, buscar informações e, principalmente, de estabelecer contatos e alianças em função de objetivos definidos. Esse trabalho necessita da orientação minuciosa do professor para estabelecer critérios, conteúdos, formas de utilização. No caso da correspondência escolar, por exemplo, o professor deve orientar a elaboração de cartas que tratem dos conteúdos eleitos, informando e ou solicitando dados àqueles com quem se dará a correspondência. Nos anos iniciais, poderão ser propostas cartas dirigidas fundamentalmente a outras crianças,
tendo um caráter de correspondência pessoal, compondo de maneira acessível um tipo de documento antropológico. No segundo ciclo, poderá ser desenvolvida a interlocução com instituições governamentais ou da sociedade civil, sindicatos, organizações não governamentais, universidades ou imprensa, que desenvolvam um trabalho sobre as questões abordadas. Pelo caráter inovador desse tipo de trabalho de intercâmbio, os professores estarão aprendendo juntamente com seus alunos, construindo em grupo e em colaboração com a sociedade um saber sobre a vida social do país. Normas e regulamentos. A abordagem didática da pluralidade cultural deve encaminhar-se para facilitar à criança a compreensão de que normas, regulamentos, leis são estabelecidas pelas pessoas como forma de organização da vida coletiva. Ao tomar conhecimento da possibilidade da existência de diferentes formas de organização social, de diferentes grupos étnicos e culturais, é oferecida uma forma privilegiada de a criança compreender que é possível a diversidade de propostas de normas, que estas se vinculam a valores, objetivos, prioridades de grupos humanos que se mantêm e se renovam. Uma forma didaticamente produtiva de trabalhar esse conteúdo é por meio da possibilidade de as crianças construírem coletivamente normas de convívio escolar da classe, da série, da escola e até, onde for o caso, entre instituições, considerando entidades sociais que tenham intercâmbio ou parceria com a escola. Essa elaboração deve indicar a necessidade de que as leis, normas e regulamentos sejam instrumentos de garantia de respeito aos direitos e cobrança de deveres. Consulta regulamentos de outras instituições, como sociedades de amigos de bairros, diretórios partidários, núcleos sindicais, entrevistas de lideranças que colaboram na organização de regimentos, são formas práticas de a criança interagir com o mundo das normas, compreendendo seu significado e importância. É importante que se trabalhe com a criança a dinâmica entre o instituído e o novo, entre o que é importante preservar e a flexibilidade para mudar quando necessário. Essa abordagem didática dá condição para que a criança entenda o caráter duradouro de leis que fundamentam e garantem a cidadania. De maneira imediata na vida do aluno, a necessidade de conhecer as normas da escola, seu regimento, traduzirá essa sistematização de valores que regem o convívio. Por outro lado, a proposição de instrumentos de flexibilização e mudança daquilo que já não cumpre o papel inicialmente previsto, fala da possibilidade de transformação como obra da decisão humana e da interação democrática. Esse trabalho pode ser feito na comparação entre regulamentos de uma mesma instituição em diferentes momentos, de forma que a criança possa perceber o que mudou e por que mudou. Do primeiro ao quinto ano, o tratamento será preliminar, voltado para as afirmações de direitos e análise de casos referentes à violação que cheguem via correspondência e imprensa, para que, do sexto ao nono ano, esses estudos possam ser aprofundados, de forma a analisar diagnósticos da situação dos direitos humanos no Brasil. Iniciam-se no campo étnico-cultural, ampliando a análise para se discutir formas de superação das situações indesejáveis que se realizam no cotidiano com a ação da sociedade civil. Documentos jurídicos. Desde os anos iniciais, se poderá trabalhar com o texto constitucional, de forma que o aluno se habitue à consulta, percebendo a Constituição Federal como instrumento fundamental do cidadão, acessível a todos. Para isso, é necessário que o professor faça a consulta, leia o texto para ou com os alunos, esclareça seu sentido e promova discussões, num trabalho compartilhado e orientado. Da mesma forma, poderão integrar-se o trabalho escolar
constituições estaduais, leis orgânicas dos municípios, declarações das Nações Unidas, das quais o Brasil é signatário, em particular da Declaração dos Direitos Universais da Pessoa Humana e declarações referentes aos povos indígenas e populações pertencentes a minorias, assim como declarações e convenções internacionais sobre condições de trabalho, especialmente aquelas que já se encontram sistematizadas pela Organização Internacional do Trabalho. Aproveitar efêmeres, fatos específicos nacionais, regionais ou locais, serão formas de enriquecer o conhecimento de direitos e deveres. Nesse sentido, a temática da pluralidade cultural atua como porta de entrada para a discussão, ao tratar da importância do reconhecimento e da valorização das diferentes identidades culturais, tal como estão garantidos na Constituição e em tratados e convenções internacionais. Propicia-se uma abertura pedagógica para o tratamento de demais temas ligados a questões da cidadania. Aqui terminamos a leitura dos parâmetros curriculares nacionais, no que diz respeito à pluralidade cultural e orientação sexual. Muito obrigada a todos e todas pela atenção.